Por que será que é tão difícil a gente mudar? Mesmo sabendo que algumas coisas precisam ser mudadas para o nosso bem, para nossa saúde, enfim, até para a gente crescer de alguma forma. Se você quer saber mais e como que você consegue mudar de uma forma mais tranquila, fica aqui comigo que eu vou te mostrar. Mas antes, eu já peço para você se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Bora? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre mudanças. Por que será que é tão difícil da gente mudar, mesmo sabendo que é pro bem? Mesmo sabendo que aquilo que a gente está acostumado não está nos fazendo bem, que a gente precisa mudar, mesmo assim a gente não consegue. Por que será que isso acontece? Então hoje eu decidi trazer esse tema aqui para vocês, até porque é algo que aparece muito aqui na clínica, de pacientes que, eu já entendi, eu já sei que não é saudável, por que eu não consigo mudar, por que eu não consigo ter a constância? Inclusive tem vídeo sobre constância, vou deixar o link aqui na descrição, na hora que acabar aqui você corre lá para assistir. Mas eu percebo que tem uma certa resistência da gente mudar, não só de uma pessoa em específico, mas de todos nós. Faz parte de quem nós somos essas resistências e por isso a gente precisa trabalhar de uma forma a quebrar com isso de algum modo. Então, sem mais delongas, vamos para a parte prática do vídeo. Eu vou te explicar por que isso acontece, como que a gente pode trabalhar para não acontecer mais. Mas antes, eu já peço para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixa o seu joinha, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal, compartilha com os amigos, isso ajuda muito na divulgação do canal, não custa nada do lado daí, a gente agradece do lado daqui de coração. E me segue também nas outras redes, vou deixar aqui do ladinho, lá na rede vizinha eu tento postar sempre em tempo real, um pouco mais do meu dia a dia, então me segue lá que eu acho que você vai gostar bastante. Mas, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que o nosso corpo, tanto físico quanto mental, eles tendem a economizar energia. Eles trabalham nesse movimento de economizar energia. E toda mudança, por mais que ela vai ser benéfica, ela gera essa resistência por conta da energia que vai colocar ali. Então, aquilo que está no automático, aquilo que está no habitual, a gente tende a gastar menos energia. Até tem um vídeo aqui, eu vou deixar também o link na descrição, sobre essa questão de hábitos. Porque quando a gente torna um hábito automático na nossa vida, a gente economiza energia. A gente não pensa para fazer, igual escovar o dente, ir no banheiro, é algo que é automático, então não gera tanto gasto de energia. Então, o nosso corpo vai trabalhar sempre para economizar energia. E a gente precisa saber disso, porque a resistência tá aí. Nessa questão de, não muda, tá bom assim, deixa assim mesmo, tá ruim, mas tá bom. Então, a gente precisa quebrar com isso. Se a gente não quebra, a gente fica nesse looping de coisas ruins, de coisas negativas, a gente quer mudar, mas não consegue, e a gente é vencido por essa economia de energia e por essa resistência. Outra coisa, qual que é o sentido dessa mudança que você quer que aconteça na sua vida? Tá indo pelo efeito manada ou não? É por você? É pelo outro? Que mudança que é essa? Seja uma mudança no estilo de vida, seja uma mudança profissional, seja uma mudança de carreira, seja uma mudança em casa, seja qualquer coisa, mudança nas relações, essa mudança faz sentido para você? Por que você quer ter essa mudança? Fazer essa mudança? O que está atrelado a isso? De ter essa motivação, de você entender as razões dessa mudança que você quer colocar na sua vida, até para que fique mais fácil você mudar, de você pensar nesse objetivo final, de você pensar no resultado que você quer através dessa mudança. Então, acho que é muito importante isso. E até quando a gente vai no efeito manada, aquilo não tem sentido, aquilo perde o valor. Então, por isso também fica muito mais difícil. Então, acho que é importante a gente pensar nisso. Até porque hoje a gente tem muitas pessoas aí colocando regras que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, para você ser próspero tem que ser assim, para ter a rotina ideal é assim. E aí a gente vai sendo consumido por tantos tem que, e que essa é a fórmula para conseguir isso, essa é a fórmula para emagrecer, essa é a fórmula para rotina produtiva, e que aí as coisas perdem sentido. A gente começa a entrar nesse looping do tem que,
coisas que não vão fazer sentido pra gente, que não vão se encaixar na nossa rotina e que não vão ser benéficas pra gente. Então entenda sempre, para cada um funciona de uma forma. Então o que faz sentido para você? Que mudança de fato faz sentido aí para você? E até pensando nisso, entra a questão de você ser a sua prioridade. A gente precisa ser a nossa prioridade para depois vir o outro. Não tô falando nada em relação a egoísmo, a que deixa o outro para lá, não é isso. Mas a gente precisa ser o principal da nossa vida, senão a gente nunca vai ser. É aquela famosa frase, ao cair das máscaras, coloque primeiro em você para ajudar o coleguinha do lado. Então entra nesse movimento de você primeiro se ajudar para depois ajudar o outro. Então essa mudança precisa acontecer por você. Até um exemplo pessoal que eu trago aqui para vocês é a questão de eu voltar a fazer pilates. Eu sempre fiz, sempre gostei, mas depois que a minha filha nasceu, eu dei uma pausa. E eu percebi que a minha coluna, eu tenho um pequeno desvio de coluna e a minha coluna começou a doer demais. E eu pensei, eu preciso voltar para o Pilates, eu preciso voltar a me exercitar, porque aquilo me alongava, aquilo me fortalecia, eu não sentia dores como eu sentia quando ela nasceu. E eu decidi fazer isso por mim, abrir mão de algumas horas na semana de estar com ela, enfim, a gente se organizou, mas eu entendi que eu precisava daquilo para estar bem para ela, para estar bem ali para minha família, para estar sem dor, para estar bem para os meus pacientes, enfim, de uma forma geral, eu precisava daquilo para me sentir bem. Então, naquele momento eu entendi que aquilo era prioridade e eu precisava me priorizar naquele momento. Então, você precisa ser a sua prioridade. Você estando bem, você também vai estar bem para os outros e para cuidar de tantas pessoas ao seu redor que talvez demandam de você. Então, seja a sua prioridade. Uma coisa que eu sempre questiono nos meus pacientes é que, geralmente, a gente coloca uma pessoa em primeiro lugar. Até fazendo um link com o que eu falei sobre você ser a sua prioridade. Às vezes a gente coloca marido, às vezes a gente coloca filhos, às vezes a gente coloca o chefe, às vezes a gente coloca mãe, pai, enfim, a gente coloca sempre uma pessoa ali em primeiro, antes mesmo da gente. E aí eu sempre questiono os meus pacientes e vou trazer esse questionamento para vocês também. Se essa mudança que você quer tanto fazer fosse crucial para, sei lá, salvar a vida dessa pessoa que você mais ama, será que você não faria? Será que você não persistiria? Será que você não estaria ali fazendo? Se, sei lá, acontecesse alguma coisa e que não, para essa pessoa ficar bem, você precisa mudar isso, você tem que fazer isso, seja lá o que for. Então, o bem-estar dessa pessoa, que talvez você coloque sempre em primeiro lugar, depende dessa mudança sua. Eu tenho certeza que você mudaria, eu tenho certeza que seria mais fácil e que você persistiria muito mais. Então a gente precisa fazer esse movimento contrário. Essa pessoa que depende dessa mudança tem que ser você, o seu bem-estar, a sua saúde, o seu conforto interno. Isso precisa ser transformado, da gente tirar do outro e colocar aí para você. Então sempre pense nisso. Para o meu bem-estar e para eu estar bem, preciso que essa mudança aconteça. Então eu vou fazer essa mudança acontecer, da gente ter esse processo inverso. Outra coisa, visão de longo prazo, que foi o que eu falei em relação a entender a motivação dessa mudança. Quando a gente tem essa visão de longo prazo, quando a gente entende o processo, fica muito mais fácil. Estou mudando para que lá na frente eu colhe os frutos de tal coisa. A gente vive numa sociedade muito imediatista, então esse caminho, o processo, a transformação gradual, ela é muito dificultosa por conta disso. A gente quer o resultado aqui, ó, dá o clean e muda. E nem sempre vai ser assim. A gente precisa entender esse processo, entender que a mudança não é de um dia para noite. A mudança vai acontecendo aos poucos, é um processo gradual. Então entenda o processo, viva o processo e tenha essa visão de longo prazo. Eu sempre falo isso aqui nos meus vídeos. E eu acho que é importante a gente sempre bater nessa tecla de que a gente precisa entender onde a gente quer chegar lá na frente. Porque se a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer caminho serve. E aí a mudança também perde sentido. Então pense sempre onde eu quero chegar, tenha essa visão de longo prazo, tenha esses objetivos bem traçados, para que a mudança no hoje faça sentido. E que a gente precisa mudar no hoje para a gente colher diferente lá no futuro. Outra coisa que é muito importante, crie estratégias. Eu não sei o que você quer mudar, ou se você pensa em mudar alguma coisa aí, mas, sei lá, vamos pensar nos hábitos alimentares. Eu quero mudar, quero comer mais saudável, quero reduzir açúcar.
Então, que estratégias que eu vou usar para reduzir e às vezes até anular o açúcar da minha alimentação? Sei lá, eu vou transformar, ao invés de eu tomar o leite com achocolatado que eu tomo todo dia, eu vou para um chocolate 50% e vou mudando gradualmente até não precisar mais do chocolate, ou de tomar um chocolate 70% ou um chocolate 100% cacau, de ir fazendo essas mudanças graduais, da gente criar essas estratégias para que, sei lá, meu corpo não sinta tanto a falta do açúcar, mas ao mesmo tempo eu esteja mudando, esteja transformando. Não vou comprar nada que tenha açúcar, não vou comprar nada de industrializado, não vou comprar nada que seja tão doce. Acho que a gente precisa entender e criar essas estratégias realistas para que a gente consiga ter essa mudança. Como eu falei, é uma mudança, ela não precisa ser radical, não precisa ser do dia para a noite mudar tudo. Ela pode ser gradual. E aí, diante disso, você vai criando estratégias, vai criando passinhos, criando pequenas metas para que a mudança como um todo chegue uma hora. Para não ficar também muito difícil e demandando muita energia, como a gente falou lá no começo do vídeo. Outra coisa que eu acho que é muito importante, que faz um link com tudo isso que eu venho falando até agora, é a questão do autoconhecimento. Eu sei que eu sempre falo aqui, eu sei que é clichê, mas a gente se conhecendo, a gente vai entender todas essas etapas que eu falei para vocês. Da gente entender o que faz sentido ou não, da gente se priorizar, da gente ver qual mudança faz sentido ou não, da gente entender onde a gente tem mais resistência e trabalhar contra isso, da gente entender qual que é a nossa visão de futuro, quais são os nossos objetivos, criar estratégias mais saudáveis para a gente, entender como que a gente funciona para que essas estratégias façam sentido e se encaixem na nossa dinâmica. Então é muito importante a gente se conhecer. E aí, para a gente encerrar, eu acho que a que mais dói é de você ter disciplina e comprometimento com você mesmo. É entender o que tem que ser feito, tem que ser feito. Nem sempre vai ser gostoso, nem sempre vai ser legal, nem sempre vai ser confortável. Mas se a gente entende que aquilo é pro nosso melhor, se a gente entende que aquilo é pro nosso bem-estar, que vai melhorar nossa vida, vai melhorar nossas relações, vai ter uma mudança que a gente quer, a gente precisa fazer. Então, o que tem que ser feito, tem que ser feito. Nem sempre a vida vai nos dar coisas boas pra gente fazer, nem sempre vai ser super legal. Até pensando, sei lá, uma reforma de casa, por exemplo. Ela vai fazer bagunça, ela vai fazer sujeira, ela vai dar gasto, ela vai dar dor de cabeça, pedreiro pode deixar no meio da obra, você lá e você tem que correr atrás de outra mão de obra. Vai dar um trabalho tremendo, vai ser chato, vai ser ruim. Mas isso vai te trazer talvez a casa dos sonhos, isso vai te trazer o conforto que você busca, isso vai te trazer aquela paz de espírito. Quando tudo estiver pronto, vai dar, ai, que legal, que sensação gostosa, conseguimos. Então, é isso. O processo nem sempre vai ser legal, mas tem que ser feito. Não tem como a gente parar. Não tem como a gente querer uma mudança ou querer que algo seja diferente se a gente não começar no agora. Então, o que tem que ser feito, tem que ser feito. Como eu falei, é ter disciplina, é ter comprometimento, que o resultado vem e a mudança vai se tornando automática. Como eu sempre falo, desistir não é uma opção. Eu tenho vários vídeos aqui no canal sobre rotina, sobre disciplina, sobre hábitos. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição. Na hora que acabar aqui, você corre lá para assistir, para complementar esse nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha te ajudado de algum modo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se tem alguma dica que vocês já aplicam, como que vocês lidam com mudanças. Tem algumas mudanças que inclusive são forçadas e aí a gente precisa se reorganizar. Comenta aqui embaixo como que vocês lidam com isso, eu vou adorar conversar com vocês. E se quiserem também parte 2 sobre como lidar com essas mudanças que a gente não consegue controlar, coloca aqui embaixo também que eu gravo mais para vocês, eu vou adorar conversar aqui com vocês. Antes da gente encerrar, eu já peço para se inscrever no canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho para não perder nada, compartilha com os amigos e com as amigas, ajuda muito na divulgação do canal para a gente criar uma comunidade cada vez mais unida e cada vez maior, que a gente possa ajudar muitas e muitas mais pessoas. Eu já agradeço de coração. Me segue nas outras redes também, vou adorar ter vocês por lá. Eu fico por aqui hoje, um beijo e até a próxima! Ah, não sai daqui não. Assiste esses outros vídeos aqui que eu acho que você também vai gostar bastante. Até mais!